Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã, por estarmos aqui juntos. Como é bom, Senhor, saber que assim que a gente acorda, a gente não está sozinho. É verdade. A gente tem a tua presença, o teu chamado, e também temos a certeza de que os irmãos também estão com o mesmo propósito de buscar a tua presença em primeiro lugar. Nesse momento nós pedimos a tua bênção, a tua direção, a tua proteção sobre as pessoas que estão lutando com enfermidades. Cada um tem seu problema, pode ser resolvido conforme a tua boa vontade. Nós vamos continuar orando e intercedendo e desde já agradecendo, porque o caso de Toinha não era um caso fácil, mas nós temos colocado ela nas tuas mãos e o Senhor tem dado resultados positivos nesse tratamento. Não caiu ainda nem um fio de cabelo da sua cabeça, nem ela deixou de participar de nada, e parece não ser nem a doente, parece ser acompanhando, porque o Senhor está com ela, o Senhor está com ela. Esteja com os outros também, Senhor, que estão doentes. Dê fé para crer no teu poder. E agora nós pedimos a bênção para o estudo da tua palavra, através da lição da escola sabatina. Esse culto aqui nunca se torne uma rotina, Senhor. Que a cada dia seja como se fosse a única oportunidade que nós temos. Nós possamos fazer desse culto aqui um renascer todos os dias, uma renovação da nossa fé, da nossa confiança em Ti. Pois o Senhor sabe transformar a desgraça em bênção, derrota em vitória. Louvado seja o Teu nome. Abençoe Davi, que ele compartilhe com cada um de nós a lição de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Verdade, Iris. Esse culto é algo a viva. Amém. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Já estamos com 40, viu, Davi? E bom, é pra ser assim, não se contente só com 40 não. Tem que ter mais. Negócio de se contentar com qualquer número. Fico feliz que chegou mais gente, mas eu quero mais. Fazer que nem o lema de uma política aí que passava no interior, eu quero mais. Quero mais de 40. Então, gente, hoje, dando continuidade à história, a história da guerra contra a AI. Agora que o inimigo interno já foi solucionado, já foi eliminado, que era o próprio Akan. Agora que, pois era para ser todo mundo do distrito, mas aí só a nata que resolve participar, só os melhores dos melhores. O resto precisa se acordar quanto a isso. Então, depois que Akan foi eliminado, Akan que foi ali aquela pedra no sapato, foi ali aquele problema ali que trouxe desgraça para o povo de Israel. Agora eles estavam livres da maldição, agora eles estavam livres daquilo que estava atrasando eles, e agora sim eles poderiam atacar Ai com segurança, com confiança de que agora ia dar tudo certo. Então esse capítulo 7, ou capítulo 8, vai falar sobre essa guerra, sobre essa batalha contra Ai, com vários detalhes bem interessantes. Tem gente que gosta muito dessas histórias de batalha, eu gosto muito. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que é muito fora da sua realidade, mas vai de cada um. Mas essas histórias mostram a veracidade da Bíblia. Vocês sabiam que Lampião, vocês sabem que ele fez várias investidas contra a polícia, né? Atacava, ele era como se fosse um Robin Hood do sertão, ele tirava dos ricos para dar para os pobres. Há também quem diga que ele era um bandido, enfim, tem várias visões sobre ele, como herói ou como vilão. Mas existem alguns relatos que mostram que ele tinha a Bíblia e tinha o Vida de Jesus. Ele tinha esses dois livros com ele. E na Bíblia ele gostava muito de ler essas histórias.
essas histórias de batalha, tanto de Josué quanto de Davi, lá em 2 Samuel. Ele gostava demais dessas histórias. E ele pegava estratégias de guerra com a Bíblia. Então, por exemplo, aquela história de que eles usavam um sapato que era um sapato que era projetado especialmente para eles ficarem como se fosse o curupira, andar para frente com as pegadas para trás, para enganar a polícia. Então, muito dessas estratégias se baseou na Bíblia, inclusive em histórias como essa. Só uma curiosidade aqui interessante. Não sei se ele se arrependeu antes de morrer, não sei se ele permitiu que no fim da sua vida, ele, talvez as leituras que ele fez pudessem ter feito a diferença na mente dele, não sei. Mas esse é um fato interessante, um fato bastante curioso, de que Lampião encontrou um comportor e adquiriu esses livros, né? Filho de Jesus e a Bíblia. E aí, essa história aqui, ela mostra uma diferença muito grande da história anterior. Qual é a diferença dessa história do capítulo 8 para a história do capítulo 7? Nas duas vezes, eles atacam a cidade de Ai. E na primeira vez, o povo, liderado por Josué, não consulta a Deus. Eles mandam um grupo pequeno para atacar a cidade, subestimando o poder da cidade, e eles se lascam. E tinha aquela questão do problema de Acã, né? Mas agora eles consultam a Deus e Deus passa as estratégias, Deus passa as diretrizes para aquela batalha. E é por isso que ela dá certo. A gente vê o envolvimento de Deus em cada detalhe. E isso é uma lição para o nosso dia a dia. Toda vez que você vai para o seu dia a dia sem conversar com Deus, é como você chegar no seu ambiente de trabalho e não receber e não ter nenhuma orientação do seu chefe com relação às demandas do dia. Se eu chegar lá no meu trabalho e não tiver nenhuma orientação dos meus superiores, eu vou ficar o dia todo sem fazer nada, senão, e as demandas acumulando, eu sem saber como fazer, e assim o dia vai terminar no vermelho. Então, é importante que para o seu dia a dia, para as lutas do seu dia a dia, você peça a orientação de Deus. Deus, hoje eu vou fazer isso e isso, porque você sabe o que você vai fazer durante o dia. Hoje eu vou falar com fulano e fulano, eu vou ir de tal lugar para tal lugar. Dá minhas palavras certas para falar com tal pessoa, dá minha maneira agradável. Me ajuda, Senhor, a lidar nessa situação. E aí, para um pedaço, deixe Deus responder, que Ele vai passar para você as diretrizes, as ordens, as orientações dele para o seu dia. Se você não buscar a Deus, vai acontecer o que aconteceu no capítulo 7. Só desgraça, só tristeza. Esse culto aqui no Zoom é importante, porque você recebe as orientações da lição da escola sabatina e também do livro Os Pedimais. Mas você também tem que ter seu momento pessoal para ler o Revivados, para orar e assim encarar o seu dia a dia com mais confiança. Peça a Deus as orientações dele para o seu dia e o resto vai dar certo. Então, Deus orientou aqui como seria essa investida contra a Ai. Deus disse, olha, vocês vão, uma parte do exército vem pela frente, e aí vocês vão atacar a cidade, e aí os moradores de Ai, o exército de Ai, vai vir atrás de vocês, vai sair da cidade atrás de vocês. E aí vocês, quando virem eles saindo, vocês correm fugindo deles, eles vão correr perseguindo vocês. E aí, nesse momento, todos eles vão abandonar a cidade para correr atrás de vocês. Aí o que é que acontece? A outra parte do exército vem por trás da cidade e toma a cidade. E queima tudo, não deixa nada. Vocês vão destruir tudo, o fogo vai consumir tudo. E aí depois vocês se juntam com a outra parte do exército, tá? Com Josué, cercam o exército de Ai e destroem tudo. Então, essa foi uma estratégia bastante inteligente, até porque foi Deus quem deu, né? E aí, eles fizeram isso. E um detalhe interessante, o exército de Ai, ele era bem mais corajoso do que o de Jericó. Vocês lembram que Jericó, todo mundo ficou ali trancado dentro da cidade durante os 7 dias e ninguém investiu. Ninguém atacou o povo de Israel. Mas os moradores de Ai atacaram 2 vezes. Então eles eram mais corajosos ou eles eram mais burros, né? Mas enfim, mostrando aqui
como agora, com a orientação de Deus, as coisas foram resolvidas mais imediatamente. Então, Josué, agora, depois de ter consultado a Deus, agora ele vai passar a liderar o povo. E um detalhe interessante é o seguinte, que, olha aqui um detalhe interessante, verso 26. Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Aqui na Bíblia diz lança. Aqui na lição diz que pode ter sido uma espada em forma de foice ou uma cimitarra em vez de uma espada ou dado. Ou talvez nem tenha sido uma arma, mas alguma coisa que fosse ali um estandarte levantado. Essa espada em forma de foice ou cimitarra é uma espada que a lâmina dela é curvada. É uma lâmina meio curva. Então ele pode ter pendurado ali alguma bandeira com o símbolo de Israel, com um símbolo, alguma coisa, e ele tenha deixado ela levantada assim. Ou pode ter deixado ela levantada, esse texto pode ter duas interpretações. Ou ele pode ter passado a batalha inteira com essa espada, com essa cimitarra levantada, ou então querendo dizer que ele não largou sua arma até destruir a cidade por completo. Eu acredito que ele ficou segurando essa arma. Por quê? Essa arma, uma vez eu estive no museu de armas antigas, de armas medievais, e realmente tem espadas de todo jeito. Tem espadas que a lâmina dela é redonda, tem umas que é curvada, assim, fazendo um U. Enfim, então provavelmente Josué usou uma espada assim. Eu acredito que ele ficou realmente segurando essa arma com essa bandeira durante a batalha inteira para fazer uma referência àquele episódio da batalha dos Amalequitas que Moisés ficou segurando o cajado. Então provavelmente ele ficou em oração, ele ficou ali com aquela espada levantada em oração, tanto para sinalizar que o povo de Israel poderia continuar atacando, deveria continuar atacando, e também mostrar que ele estava em oração, pedindo a Deus para que aquela batalha desse certo. Então, veja, a importância da oração antes, para pedir as orientações de Deus, e durante, para pedir que Deus continue acompanhando, Deus continue dirigindo, e no final, para agradecer. E essa oração de gratidão nós vamos ver amanhã, quando nós formos estudar a renovação da aliança. Mas o que nós podemos aprender dessa história de hoje? A chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor e a sua obediência inabalável a ela. Deus deu as orientações e o povo seguiu a risca e deu tudo certo. Então por que a gente fica querendo fazer de outra maneira, sem ser o que a palavra de Deus diz? Por que a gente não se contenta com a revelação da Bíblia, obedece ela e tem o sucesso garantido? Então, não desvie, não se desvie do que Deus diz, não vá buscar outro tipo de inspiração, não vá buscar outra forma de resolver seus problemas sem ser por Deus. Busque Ele no começo, continue buscando Ele no durante a resolução do problema e no final volte para agradecer. Volte para glorificar o Deus que lutou por você e que venceu por você. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa história da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor lutar conosco, por o Senhor nos dar força para as batalhas. O Senhor disse lá através de Davi que o Senhor adestra nossas mãos para a batalha. Então, o Senhor nos guia, o Senhor nos cuida de cada um de nós, mas para nos dar a vitória, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com o nosso comandante. Então, Senhor, para o dia de hoje, nos orienta, nos dirige, nos guia no que devemos fazer, no que não devemos fazer, no que devemos dizer, no que não devemos dizer, para que assim, Senhor, com cada atitude nossa, nós possamos glorificar o Teu nome. Agora, pessoas, estudo do livro, ouço pedir mais, dá-nos um bom dia, em nome de Jesus. Amém.